Saudações, pessoal, tudo bem, né? Pessoal do primeiro ano B, primeiro ano C, que eu trabalho Química e Química Experimental. Então a gente está com essa videoaula hoje para fazer um debate a respeito da atividade que foi passada para vocês na semana anterior, que era uma atividade de Química Experimental a respeito de um filme, né? Esse filme que tem como título Perdido em Marte. E aí a gente vai debater algumas coisas, inclusive na folhinha que vocês receberam havia algumas orientações, havia como se fosse um resumo com algumas características do filme, tá bom? E vocês podiam atribuir a opinião de vocês, baseada no que assistiu, né? Ou também por aqueles tópicos que trazia a folhinha, tá bom? Vocês podiam ter aquilo ali como suporte, tá certo? Aí a gente vai fazer um comentário a respeito justamente daqueles tópicos que haviam sido apresentados para vocês na folha, tá bom? Então a gente vai dar continuidade, mas antes da gente falar a respeito do filme, a gente vai resgatar um pouquinho a questão do desafio, né? Esse desafio que ficou para vocês na última semana antes do recesso. E como a gente faz a abertura da aula sempre fazendo a correção do desafio, né, da questão do desafio da semana anterior e revelando se alguém acertou ou não esse desafio, vamos fazer o comentário, né? Então, realmente houve participação, né? Alguns alunos do primeiro ano B participaram, dando sua opinião a respeito do desafio. Infelizmente não houve participação do primeiro ano C, né? Mas até porque quando a gente colocou 2 dias entrou de recesso, então muita gente ficou nessa dúvida, né? Como era recesso, usou esse tempo também para não fazer nada, algumas coisas da escola, e o desafio ficou sem quase tempo para responder, né? Aí tudo bem, a gente entende. Mas vamos participar porque no final da videoaula de hoje a gente vai lançar um novo desafio e vamos incentivar, né? A gente quer que cada vez mais pessoas possam participar desse desafio, tá ok? Apesar das participações do primeiro ano B, a gente não teve ninguém que tivesse acertado a resolução do desafio, né? Mas vamos relembrar qual era essa questão para a gente explicar, tá bom? Então, relembrando a questão que foi disponibilizada para vocês, a questão do desafio era essa aí, tá bom? Então ele diz assim, ele dá algumas igualdades para a gente, né? Se 1 é igual a 5, 2 é igual a 11, 3 é igual a 16, 4 é igual a 20, 5 vai ser igual a x. A pergunta é, qual é o valor de x? Tá certo? Então, algumas pessoas analisaram, quem participou muito com um determinado sentido. Se eu não me engano, houve uma participação de uma aluna do primeiro B, que ela até perguntou para mim, né, se a resposta seria aquela, mas eu disse que a participação só podia ser uma vez, eu não podia dizer a ela antes dela responder. Quando ela respondesse, eu diria se estava certo ou não o pensamento dela, né? Que foi próximo, mas não chegou a ser a resposta correta, que é o seguinte, pessoal. Algumas pessoas, a tendência é que as pessoas analisem da seguinte maneira. Comparem os valores do lado esquerdo, no caso está aumentando de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4 e 5. E comparem também os valores entre si, na sequência que aparece, do lado direito. 5, 11, 16, 20 e o x, que a gente está procurando o valor, né? Do lado esquerdo, como eu falei, o aumento, a diferença é sempre de 1 em 1, né? E do lado direito, algumas pessoas fizeram essa análise também. Por exemplo, de 5 para 11 aumenta 6, de 11 para 16 aumenta 5, de 16 para 20 aumenta 4. Então houve uma certa sequência aqui, né? Onde as diferenças estavam diminuindo de 1 em 1, por exemplo. De 5 para 11 a diferença é 6, de 11 para 16 a diferença já cai 1, fica só de 5.
De 16 para 20 cai mais 1, a diferença fica só 4. Então muita gente analisou e pensou que a próxima diferença seria de 3, ou seja, o valor de x seria 23. É uma análise que faz sentido, porém aqui não precisava você fazer essas comparações, era apenas ver a igualdade, né? A igualdade ela é que vai matar a charada aqui e não vai precisar fazer toda essa análise. Veja, se eu digo que 1 é igual a 5, quer dizer que como é uma igualdade, aqui eu vou dizer que 5 é igual a 1. Nesse caso aqui, x vale 1, tá bom? Então não precisava, isso aqui foi colocado tentando induzir vocês a ver essa sequência, né? Porém, x é igual a 1, porque aqui em cima está dizendo que 1 é igual a 5, ok? Então o valor de x era 1, tá certo? Então a gente vai agora dar sequência, né? Falar um pouquinho sobre a temática que foi apresentada, que é o filme, né? O filme Perdido em Marte, acredito que muitos de vocês já assistiram, tinham assistido antes da gente orientar. Algumas outras pessoas não tinham assistido, assistiram a primeira vez. E aqui a gente colocou algumas cenas do filme com aqueles 10 tópicos que vocês receberam na folhinha para dar um suporte. Porque às vezes a gente assiste o filme e não compreende bem, né? Então aquela folhinha ali trazia como fosse um certo resumo para dar um suporte para que vocês, através dessa análise, dessa opinião de vocês, naquele mínimo de linhas que a gente pediu, né? Um comentário de no mínimo 10 linhas. É verdade que a quantidade não importa, o que importa é a qualidade, mas acredito que 10 linhas é um número mínimo bom para você expressar uma opinião sobre um filme que é longo, né? E um filme também que traz vários aspectos entre si, né? A gente sabe que há muita ficção, mas a ficção, o filme é baseado em algumas análises que se tem a respeito talvez de um dos planetas que a gente tenha um mínimo de informações, né? Dentre tantos planetas que existem no nosso universo. Mas vamos lá, a gente vai aqui, eu coloquei aqui novamente aqueles comentários que havia na folhinha, só para a gente fazer dar uma reforçada nesse debate, né? Tá bom? Então, o primeiro item lá que trazia era o seguinte, diz que no filme apresenta muita criatividade e diz assim: logo após sobreviver ao acidente, o ator tem que usar a criatividade para permanecer vivo, reaproveita ferramentas antigas e até mesmo cria novas técnicas. A gente viu, né? Pelo que estava no filme, a gente viu que só o fato de ele ter sobrevivido foi uma surpresa para ele e para a equipe dele de astronautas, né? Que veio a saber muito tempo depois, e ele teve que usar os conhecimentos que ele tinha, né? Ele disse que era biólogo, tinha conhecimento matemático também, e a gente sabe que ele precisou, né, utilizar aquilo que ele tinha aprendido através dos livros na prática, né? Imagine você sozinho num planeta ali, onde você não tem noção praticamente de quase nada, e aí tem que ser criativo, e a gente viu que a criatividade aconteceu em vários momentos, até para a questão da sobrevivência dele, né? A questão do alimento, os suprimentos eram limitados, ele não ia sobreviver muito tempo, e aí ele teve que usar de técnicas, né? Cultivar, né? Sem saber as características do solo. Interessante que ele até brinca ao longo do filme, mas ele teve que plantar o alimento que ele viu ali que dava para ser plantado, nascer e depois ele ficar fazendo replantios. Mas para isso ele teve que ousar, ser criativo e ser ousado também, né? Quando ele faz todas aquelas tentativas ali e de acordo com o filme foi bem sucedido, não é? Então a gente avança aqui para comentar a respeito de outra característica que o filme apresenta. Outra característica, o conhecimento. Diz assim: o astronauta que é formado em botânica teve que colocar em prática todo o seu conhecimento, pois ele foi vital, esse conhecimento, no caso, foi vital para que pudesse permanecer por muito tempo alimentado. Ele fez uma plantação de batatas em um lugar que era impossível plantar qualquer coisa, né?
E aí ele teve, veja que coisa impressionante, ele precisa, a gente sabe que precisa do solo, do adubo e da água. E aí ele pegou um solo, porque ele não conhecia as propriedades, pegou o adubo, o próprio adubo, né, proveniente das fezes dele e dos amigos dele, que o tempo que permaneceram lá no planeta, fazendo os estudos deles, ele saía já empacotado, né, ali lacrado, e ele teve que fazer esse sacrifício, né, era para a sobrevivência dele, então ele teve que se submeter a utilizar as próprias fezes como adubo, e aí vinha a outra broncazinha, e tinha que ter água também. Então, pelo conhecimento dele, ele fez essa produção de água que ia criando aquele vapor, ia batendo naquele plástico transparente, ia escorrendo e assim ia gotejando no solo que ele tinha feito e nos pedaços de batata que ele tinha colocado no solo, e assim ia germinando, né? E isso foi por conta do conhecimento que ele tinha também científico, tá certo? Vamos ver aqui outro ponto que também fala importante, né? 3. Comunicação. Essa parte do filme foi vital e crucial para o seu resgate, pois sem ela jamais o teriam encontrado. Mas não foi fácil. Ele utilizou um alfabeto, eu não sei o nome, para que pudessem se comunicar e dar as coordenadas do local para o resgate. Coisa parece coisa investigativa, minuciosa demais, né? Imagine dar as coordenadas. Primeiro ele vai no computador e procura uma maneira de se comunicar. Havia a demora do tempo, né? Uma mensagem que saía daqui, né, do nosso planeta, para chegar lá demorava cerca de 30 minutos. Quando ele devolvesse, mais 30. Então, além dessa diferença de tempo, ele teve que procurar uma forma de se comunicar, e isso foi dando certo para que eles fossem combinando, né? A gente sabe que há muita ficção ali, né? Ficção demais. E ali estabelecer um local com tudo cronometrado para que eles pudessem arriscar, né, a tripulação voltar e tentar pegar ele num determinado local. Então a gente sabe que tudo isso foi realmente importante, essa comunicação que eles tiveram para poder o resgate dele ser possível, né? Outro ponto também que é mostrado no filme, esse aí eu acho que é um dos mais característicos e até uma lição para nós, é o trabalho em equipe. O sucesso do resgate só foi possível graças ao empenho e compromisso de todos os membros em executar a missão, tendo em vista que a missão só seria concluída se todos estivessem de acordo com o plano, né? Acredito que para quem assistiu percebeu que tem um momento que eles ficam sabendo que ele está vivo e ninguém comunicou a eles ficam surpresos, e aí quando é levada a proposta para eles, se eles queriam voltar e aumentar não sei quantos meses, se eu não me engano 6, 9 meses que falou no filme, a mais na viagem deles, né? Imagina aí quanto tempo eles já estavam fora de casa e quanto tempo eles iam ter que sacrificar mais sem ver a família, né? A saudade que eles estavam de voltar e tomar uma decisão. E tinha que ser uma decisão unânime, né? Se alguém dissesse que não estava de acordo, né, a comandante principal ali, ela disse só se todo mundo concordasse, porque senão eles não iam fazer esse retorno. Mas todo mundo votou, né, por essa amizade, por esse trabalho em equipe, e no final acabou dando tudo certo, né? Então esse espírito de equipe realmente fez uma diferença muito significativa. Vamos ver aqui o quinto ponto que chama a nossa atenção, é o prazo apertado, né? O prazo apertado. Os engenheiros da NASA deram um prazo de 6 meses para criar uma sonda para enviar alimento. Porém, o diretor informou que o prazo era de apenas 3 meses. Imagina o desespero do time. Aí tem até uma expressão aí de alguém que você queria acreditar, até faz um ar de riso, né?
a palavrazinha que significa isso. Imagina, os 6 meses, disse, não, só tem 3 agora. Então foi feito tudo, tem um momento lá que o comandante da NASA, né, o diretor da NASA, ele assume a responsabilidade, os técnicos perguntam que precisa de um tempo para fazer testes, ele disse que não precisa fazer teste, que não vai dar tempo, não sei o quê. Eu acredito que vocês lembram que quando eles projetaram, uma primeira tentativa ela explodiu, né? Ela explodiu, então, por conta que não foram feitos testes para revisão técnica, né? E aí, por conta dele, né? Ele assumiu a responsabilidade. E aí teve que fazer novamente, né? Aí, no segundo momento, quando deu certo, veio a dar certo, tem um investimento de, se não me engano, um chinês, um japonês, que era tio do que estava lá construindo essa sonda, e ele deu esse aporte financeiro, esse apoio e tudo. Foi, né, possível fazer a tempo, né, na segunda tentativa, tá bom? Então mostra também que tudo foi feito de forma rápida e por isso que no primeiro momento deu errado, né? Porque as etapas não foram cumpridas. Mas no segundo momento, com todo mundo se envolvendo e tendo a ajuda também de fora, acabou isso dando certo, acabou funcionando na segunda tentativa, né? Vamos ver aqui o 6º ponto, né? O 6º ponto diz assim, pessoal: acreditar em jovens talentos. Às vezes, as soluções e as grandes ideias vêm de pessoas que você menos espera. Por isso, acho importante o líder ter a humildade de ouvir e confiar nos jovens talentos. Em um trecho do filme, um jovem astronauta foi o principal responsável pelo sucesso do resgate, né? Tem essa parte do resgate e tudo, mas eu queria chamar a atenção também de um estudante, né, de física, alguma parte de limitação da física, quando ele chega lá e faz uma representação mostrando, né, que ia dar a volta, que o tempo que ia ser necessário, como é que eles iam resgatar o astronauta que tinha ficado lá no planeta Marte. E aí tudo isso mostra que deve, né, às vezes a experiência conta muito, mas também o conhecimento da juventude, ela deve ser levada em conta, né? Então, essa união entre experiência e conhecimento da juventude, o estudo sempre é importante e isso forma uma parceria extremamente essencial, né? Vamos analisar aqui o 7º ponto, que também é apresentado no filme. Aqui ele diz assim, ó: assumir riscos. Isso aí foi o tempo quase todo, né? Eu acho que ele imaginou assim: se eu escapar, se eu conseguir retornar, vai ser um milagre. Então eu vou ter que estar me arriscando aqui, né? Não posso ficar aqui num canto quieto, parado, só me reclamando, me lastimando, que eu vou morrer sem fazer nada. Então ele usou tudo que era possível, né? Tudo que ele estudou, todos os conhecimentos científicos dele, né? Tudo que estava ao alcance dele, também com muita sorte, ele conseguiu êxito no final, ele conseguiu ser resgatado no final, de forma que a gente acompanhou todas essas etapas e desde o começo do filme, quando ele fica lá perdido, ele teve que estar assumindo riscos o tempo todo, mas foi muito importante a persistência dele, né? Então diz assim, ó: o líder sempre tem que assumir o papel de líder, ou seja, assumir riscos. No filme, o comandante assume a tarefa de sair da nave para realizar o resgate, colocando-se em perigo em prol da missão. Então mostra no momento lá, né, já próximo do final, quando vai ter o resgate, que quando estava bem próximo, faltando poucos metros para segurar ele e trazer ele de volta à nave, o que é que acontece? A comandante disse, não, eu vou, né? Como líder, eu vou assumir essa responsabilidade e pode deixar que eu vou, né? Poderia ter sido outro, né? E ela não, ela assumiu e disse que ia, mas isso é produto de uma ajuda coletiva, né? Uma ajuda de toda a equipe nesse momento, que era um momento muito delicado e que tudo tinha que ser muito bem milimetrado. Qualquer falhazinha, qualquer cálculo errado,
né, colocaria tudo a perder. Não só a vida dele, que estava para ser resgatado, como a vida dos demais, por conta que talvez o combustível da nave não desse mais, né, os mantimentos ali também não fossem suficientes para todo o período que ia aumentar com esse retorno deles, tá certo? Vamos olhar aqui um oitavo ponto, também importante, que foi percebido no filme. Pronto. O oitavo ponto seria justamente esse. Foco. Foco na resolução do problema. Toda a equipe, inclusive a equipe da NASA japonesa, que a gente comentou agora há pouco, estava focada e empenhada no sucesso da missão. Não mediram esforços, horas extras, dedicação, etc. Então isso aí é que faz a diferença, né? Então eles tinham pouquíssimo tempo, não dava só para trabalhar aquela quantidade de horas que eles estavam acostumados a trabalhar por dia, né? Como a equipe de trabalho faz, digamos assim, 8 horas por dia, que é um tempo médio de trabalho de um funcionário, mas eles tiveram que intensificar essa parte aí, trabalhar à noite, trabalhar de madrugada, ter o foco. Então esse foco a gente traz para a nossa vida também, nessa questão de tudo, né? No nosso caso, principalmente nessa questão escolar. A gente está passando por várias dificuldades, a gente sabe que vai completar agora 3 meses, né, que a gente está nesse sistema virtual, que a gente está afastado do campo físico da escola, mas a gente tem que ter foco, né? A gente sabe que está muita gente sobrecarregado, a gente está lidando com novidades, está muito complicado, não só para vocês alunos, mas para nós professores. De forma geral, né? Tá muito difícil para todo mundo, mas a gente tem que ter foco. Foco na resolução do problema, foco em como vamos resolver essa situação, fazendo a nossa parte, nos dedicando, aprendendo, né? Reaprender. A palavra é reaprender. Quando tudo isso passar, se Deus quiser vai passar o mais rápido possível, tem muita coisa que a gente aprendeu, apesar da sobrecarga. Tem muita coisa que a gente está reaprendendo agora, ferramentas, inovações tecnológicas, muita coisa virtual que a gente está aprendendo, que quando voltarmos ao normal, não vamos jogar tudo fora. Tem muita coisa que a gente está aprendendo nesse momento que vai servir, né? Vai servir como novas ferramentas para que a gente possa continuar trabalhando na medida do possível, né? E o penúltimo ponto que fala no filme, né, o ponto 9, é quando ele diz assim, apresenta no filme, a importância de ter uma equipe talentosa. Na equipe de astronautas, todos tinham habilidades diferentes. Tinha um botânico, tinha químico, etc, né? E isso foi fundamental para o sucesso do resgate, pois teve um momento de criar uma bomba. Eu acho que vocês lembram no final, que era para poder diminuir um pouco, né, o peso da nave, para que ela pudesse ter uma velocidade maior. Precisava do químico, plantar batatas, do botânico, no caso era ele que estava perdido. Então cada um tinha uma habilidade e o importante é isso, né? Nós temos nossas habilidades, nós temos nossos dons, não somos autossuficientes, por isso que a gente sempre precisa um do outro, que é aquilo que a gente não domina bem, já tem outra pessoa que domina bem. Isso é o sentido de equipe, né? A palavra equipe significa isso, né? Todo mundo junto e cada um contribuindo de alguma forma, que o sucesso, o êxito é mérito de todos, né? Se um da equipe não está conseguindo executar bem, é importante que os outros possam auxiliar, porque um na equipe, né, não conseguindo executar bem, é como se fosse o funcionamento do corpo, né? Às vezes a gente está com um problema em determinada parte do corpo, algum órgão, algum membro do corpo, e quem sente não é apenas aquele membro, não é apenas aquele órgão, mas o corpo todinho sente, né? Então é importante ter esse espírito de equipe e trabalhar de forma harmoniosa, que todos possam se ajudar e se preocupar uns com os outros. E o último ponto que é apresentado no filme, esse 10º ponto, que diz assim: quando tudo conspirar contra, tenha fé e vá em frente. Quando tudo estava correndo bem, eis que a plantação das batatas é detonada, né?
que acho que ele se desesperou, né, com tanto sacrifício e tudo, mas ele não desistiu, ele foi de novo, com receio, com medo, mas ele tentou novamente. Se perde, a primeira sonda enviada explodiu. Verdade, mandaram, tinha pouco tempo já para mandar mantimento para lá, explodiu. Fazer tudo de novo, com menos tempo ainda, né? Tudo parecia que estava caminhando para um final trágico. Eis que surge uma luz no fim do túnel. Uma equipe de astronautas japoneses resolvem ajudar no resgate e no final deu tudo certo, né? A gente sabe que tem muita ficção, mas tem um propósito também no filme e chamou muita atenção esse 10º item aí. Quando tudo conspirar contra, tenha fé e vá em frente. Não desista. Às vezes a gente se reclama que para mim está dando tudo errado. Eu estou tentando fazer direitinho, mas está dando tudo errado, né? E às vezes a gente se compara com outras situações que diz que tem pessoas que fazem as coisas erradas e tudo dá certo para ela. Não, a gente não pode pensar dessa maneira, né? Tem que persistir, né? Uma vez, duas vezes. As tentativas é até quando você aguentar e até quando você conseguir, né? Então o limite vai ser realmente você atingir o seu objetivo, tá bom, pessoal? Comentário não muito longo, né? Porque isso é uma coisa mais pessoal e a gente certamente vai estar retornando às nossas atividades, porque sempre a gente faz um intermédio, né? A cada 2 semanas ou 3 de conteúdo de química normal, a gente dá uma semana de algum material de química experimental, tá bom? Então a gente vai retornar a partir da próxima, esse próximo final de semana, a gente vai ter já algum material de química dando continuidade ao que a gente havia parado antes do simulado, tá bom? Eu sei que algumas coisas complicadas no filme de entender, às vezes a gente precisa assistir várias vezes, né? Mas o sentido era esse, né? Que a gente assistisse alguma coisa, sempre em cada semestre eu passo um filme e que a gente tirasse algumas lições também de tudo essas características que foram apresentadas no filme, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do filme, mas antes de finalizar, a gente, como inicia, a gente também finaliza, né? A gente inicia corrigindo o desafio anterior e a gente, já no finalzinho da videoaula, a gente deixa também o desafio para essa semana seguinte. Veja só, eu vou explicar aqui para vocês. Tem essa imagem aí, né? É o seguinte, diz que um homem rico, bastante rico, ele foi sequestrado. E aí, no sequestro, durante o período de sequestro, haviam 3 principais suspeitos, dos quais um desses suspeitos era realmente o sequestrador, né? E os suspeitos eram Júnior Gouveia, que era filho da pessoa que foi sequestrada, Júlia Gouveia, que era a esposa, e havia um funcionário, João Medeiros. Contrataram um investigador, né, um detetive, para que ele pudesse averiguar e descobrir quem realmente era o culpado, né? Quem era o sequestrador mesmo, desses 3 aí. A única pista que foi deixada pela pessoa que foi sequestrada foi isso aí, ó. Datas, né? 1º de janeiro, 5 de março, 2 de maio e 3 de agosto. Unicamente essa pista. E aí o detetive, muito conceituado, ele analisou esse bilhete aí, com essas pistas aí, e descobriu quem desses 3 aí tinha sido o sequestrador, tá bom? Então é para que vocês digam qual dos 3, baseado nesse bilhete aí, qual dos 3 é o sequestrador ou sequestradora, né? E por quê, tá bom? Tem que dizer quem é e explicar por quê, tá bom? Vocês entenderam o desafio? Pois bem, pessoal, eu acho que ficou compreendido, né? Apesar do gritinho aí de é o que sempre tem mesmo, mas resumidamente é isso. Baseado aqui nessas informações desse bilhete aqui, vocês vão tentar descobrir qual desses 3 aí foi o sequestrador, tá bom? E aí, lembrando que cada um, assim que analisar, pode participar uma vez, né? E pelo e-mail, pelo WhatsApp. E a primeira pessoa a responder certa na sala
ganhar participação extra dentro da nossa disciplina, tá bom? Então, eu quero agradecer mais uma vez e chamar a atenção, porque a gente traz uma novidade após o recesso. Toda segunda-feira a gente está organizando a participação em webconferência de um curso, é meia horinha só cada encontro, no instante passa, é rápido, mas o meu objetivo é auxiliar vocês nesse momento que a gente está passando, né? Não vamos falar nada da disciplina de Química, tá bom? É uma coisa à parte, não é obrigatório o curso, então participa realmente quem quiser. Eu sei que tem muita coisa já que alguém pode estar pensando, mas Glauber, mas uma coisa a mais a gente já está muito sobrecarregado. Mas o objetivo é esse, é auxiliar vocês, é orientar, é dar dicas de como se planejar, para auxiliar vocês nesse momento, né? No olhar do aluno, né? Como está a rotina de vocês, o dia a dia, como é que a gente pode aos poucos superar esse momento, organizar os materiais, né? Dar conta de tanta coisa que está aparecendo para que vocês façam na escola. Então o objetivo é esse, tá bom? É um bate-papo bom e no final vocês recebem um certificado comprovando as participações que vocês tiveram. Apesar de ser opcional, mas eu queria muito que participássemos, né, o maior número de pessoas possível, tá bom? Então, ao longo dos próximos dias aí, antes da próxima segunda-feira, eu vou entrar em contato pelo grupo de WhatsApp para poder a gente ir sempre informando vocês e atualizando para que possamos participar desse curso, que eu acho que até o final vocês vão entender o meu propósito e vão gostar, tá bom? Estou muito empolgado e espero que a gente participe toda segunda-feira, no horário que é determinado para cada turma, desse nosso curso. Tá bom, pessoal? Agradeço mais uma vez, fiquem todos bem, se cuidem, que se Deus quiser, o nosso retorno presencial está mais próximo, né? A gente vai voltar no momento que tivermos seguros e orientados pelas equipes de saúde, que podemos voltar tranquilos, tá bom? Um abração a todos e até a próxima. Valeu!